No coração de Lisboa, dentro da estufa de vidro da Florença Verde, um dos grupos imobiliários mais poderosos de Portugal, a CEO, Beatriz Almeida, fez algo que ninguém esperava numa manhã de terça-feira. Ela reuniu 5 jardineiros, homens que cortavam relva, podavam roseiras e carregavam terra nas mãos todos os dias, e entregou a cada um deles um cartão preto sem limite de crédito. Tem 24 horas, disse ela sem sorrir. Comprem o que quiserem, sem restrições, sem explicações. 4 deles saíram a correr. Um deles saiu em silêncio. Rui pensou em motas. Nuno pensou em hotéis. Álvaro pensou em relógios e vinho. César pensou em equipamentos que nunca poderia pagar com o seu salário. Tomás Ribeiro pensou na mensagem que tinha recebido minutos antes da professora da filha. A Inês teve outra crise respiratória na aula. No dia seguinte, quando os 5 homens regressaram para mostrar o que tinham comprado, 4 deles trouxeram recibos de luxo. Tomás trouxe faturas de hospital, sacos de terra e um contrato que ninguém conseguia explicar. E foi aí que Beatriz Almeida percebeu que tinha encontrado o que procurava, sem saber que estava à procura. Se histórias como esta tocam em algo dentro de si sobre escolhas, sobre dignidade, sobre o que realmente importa, considere seguir este canal. Há muito mais por contar. Tomás Ribeiro acordava todos os dias às 5 da manhã, não porque gostasse de madrugadas, mas porque era o único momento em que a casa ficava completamente em silêncio. Antes de acordar a Inês, ele preparava o pequeno almoço. Torradas com manteiga, sumo de laranja feito à mão e um copo de leite morno. Ele próprio comia pão seco com café, de pé encostado ao balcão da cozinha, minúscula do apartamento em Almada. Não havia mesa suficientemente grande para os dois sentarem ao mesmo tempo, sem que os cotovelos se tocassem. A Inês tinha 8 anos e dormia enrolada numa manta azul com estrelas amarelas que a mãe lhe dera antes de morrer. Tomás nunca lavou aquela manta na máquina. Lavava sempre à mão com cuidado, como se o tecido pudesse guardar alguma coisa que as palavras já não conseguiam. A mulher dele, Mariana, tinha morrido 2 anos antes, depois de uma doença que avançou mais depressa do que o sistema de saúde conseguiu acompanhar. O que ficou para trás foram dívidas de tratamentos, uma filha com o sistema respiratório fragilizado e um homem que aprendeu a não chorar à frente de crianças. Tomás não tinha curso superior. Tinha o 9º ano, mãos calosas e um jeito particular com plantas que ninguém conseguia explicar direito. Sabia quando uma árvore estava doente antes de os sintomas serem visíveis. Sabia que tipo de terra precisava cada raiz, que quantidade de luz matava em vez de alimentar. Era jardineiro na Florença Verde há 6 anos, a empresa de imobiliário verde mais conhecida de Lisboa, e ganhava o suficiente para pagar a renda, as contas e pouco mais. Do outro lado da cidade, num escritório com janelas do chão ao teto com vista para o Tejo, Beatriz Almeida assinava documentos que valiam milhões. Tinha 42 anos, cabelo escuro, cortado rente, e uma forma de olhar para as pessoas que fazia com que muitos baixassem os olhos primeiro. Ela herdara a Florença Verde do pai Henrique Almeida, um homem que acreditava que os jardins eram a alma das cidades. Depois da morte dele, Beatriz assumiu o cargo e fez crescer a empresa 3 vezes. Mas algures nesse processo, os jardins deixaram de ser alma e passaram a ser argumento de venda. Havia uma coisa que ela não contara a ninguém. O pai deixara um fundo comunitário inacabado, os Jardins de Esperança, destinado a criar espaços verdes para crianças em zonas carenciadas. E ela sabia que, para o fazer funcionar, precisava de alguém que entendesse jardins por dentro, não apenas por cima. Só não sabia ainda quem era esse alguém. Na manhã de terça-feira, Beatriz mandou chamar os 5 jardineiros mais antigos da empresa ao pavilhão de vidro central, a estufa que o pai construíra no primeiro ano da Florença Verde e que ela nunca deixara demolir, mesmo quando os arquitetos disseram que atrapalhava o projeto de expansão. Os 5 homens entraram com as botas ainda sujas de terra. Rui Valente,
o mais alto, com 40 anos e uma tatuagem no pescoço. Nuno Faria, que falava pouco, mas ria facilmente. Álvaro Matos, que tinha opiniões sobre tudo e não guardava nenhuma para si. César Lemos, que gostava de aparecer bem na fotografia. E Tomás Ribeiro, que ficou no fim da fila e olhou para os vasos de orquídeas junto à parede enquanto esperava. Beatriz entrou sem cerimônia. Não havia assistentes, não havia câmaras, não havia apresentação em PowerPoint. Apenas ela, uma mesa e 5 envelopes. Cada envelope tem um cartão de crédito sem limite, disse ela. Têm 24 horas para gastar o que quiserem. Não vão ser julgados pelo que compram. Não têm de me pedir autorização. A única coisa que vos peço é que amanhã, a esta hora, estejam de volta aqui e me mostrem o que fizeram com ele. Rui abriu o envelope antes de ela acabar a frase. Qualquer coisa? Perguntou Álvaro desconfiado. Qualquer coisa, confirmou Beatriz. Nuno olhou para César. César olhou para o cartão com uma expressão de quem acabava de ganhar a lotaria. Tomás não abriu o envelope. Ficou com ele na mão e sentiu o telemóvel vibrar no bolso pelo terceiro vez em 20 minutos. Era a professora da Inês, outra vez. Saiu do pavilhão um pouco atrás dos outros e leu a mensagem encostado à parede de vidro com o sol da manhã a bater-lhe de frente. O Tomás deve vir buscar a Inês. Teve outra crise na aula. Está estável, mas assustada. Dobrou o telemóvel, fechou os olhos por 3 segundos e depois olhou para um envelope na mão. Pensou no médico especialista que a Inês precisava de consultar há 4 meses. A lista de espera no sistema público era de 7 meses. A consulta privada custava 240 euros, dinheiro que ele não tinha depois de pagar a renda atrasada de fevereiro. Pensou na carrinha velha que morria a partida 2 vezes por semana, sempre nas piores alturas, sempre quando a Inês estava dentro. Pensou que aquele cartão podia ser uma armadilha, que podia perder o emprego se o usasse de forma errada, que empresas grandes como a Florença Verde não davam nada sem querer algo em troca. E depois pensou que a Inês estava sozinha numa sala de aula a tentar respirar. Tomás foi buscar a filha à escola. Sentou-se ao lado dela na sala de espera da enfermaria, segurou-lhe a mão até a respiração acalmar e quando ela adormeceu encostada ao seu ombro, ele abriu o envelope e olhou para o cartão durante muito tempo. Não queria gastar aquilo em si próprio. Nunca tinha sido capaz de fazer isso, nem quando tinha dinheiro, que era raramente. Mas havia coisas que não podiam continuar a esperar. Naquela tarde, levou a Inês a uma clínica privada de pneumologia. Pagou a consulta, os exames e a medicação para 6 meses. Depois foi a uma oficina na margem sul e mandou reparar a carrinha de uma vez por todas. Comprou 2 casacos e umas sapatilhas novas para a filha, porque as que ela tinha já não serviam, e ele tinha estado a adiá-lo há demasiado tempo. Quando acabou, ainda tinha dinheiro no cartão. E havia uma coisa que lhe estava na cabeça desde essa manhã, uma coisa que não tinha a ver com ele, nem com a Inês, mas que não conseguia ignorar. Havia uma mulher do outro lado de Almada que estava prestes a perder tudo. E Tomás conhecia há mais tempo do que conhecia qualquer colega da Florença Verde. A loja de Dona Celeste ficava numa rua estreita perto do mercado de Almada, entre uma lavandaria e um talho que já fechara. Chamava-se simplesmente a Sementeira, um nome que ela escolhera sozinha 40 anos antes, quando abriu o negócio com as economias de uma vida inteira e 2 sacos de terra comprados a um agricultor do Alentejo. Tomás conhecia aquela loja desde os 16 anos. Foi lá que aprendeu a diferença entre terra de plantio e terra de cobertura, que percebeu que as raízes precisam de espaço para errar antes de encontrarem o caminho, e que ouviu pela primeira vez alguém dizer que cuidar de uma planta era a forma mais honesta de aprender paciência. Dona Celeste tinha 73 anos, cabelo branco preso num carrapito e as mãos mais marcadas que Tomás alguma vez tinha visto numa mulher. Ela ensinara-o sem cobrar nada, porque disse que o conhecimento sobre plantas não devia ter preço, devia ter continuidade.
Quando Tomás entrou na loja naquela tarde, encontrou-a a fazer o inventário com um caderno de papel, riscando artigos com uma caneta vermelha. A maioria das prateleiras estava meio vazia. "Celeste", disse ele. Ela levantou os olhos e sorriu, mas o sorriso não chegou a abrir completamente. "Tomás, que surpresa!" Pousou o caderno. "A Inês está bem?" "Está melhor. Fui ao médico hoje." Ele olhou à volta da loja. "E tu?" Dona Celeste encolheu os ombros com a naturalidade de quem já passou da fase de fingir que está tudo bem. "O banco deu-me até ao fim do mês. Se não pagar o que devo, fecham-me isto." Bateu com a palma da mão na prateleira de madeira. 40 anos, Tomás. 40 anos nesta rua. Ele ficou em silêncio durante um momento. Depois tirou o cartão do bolso. "Quanto é?" Ela olhou para o cartão, depois para ele. "Não vens com isso." "Celeste, não aceito dinheiro de empréstimo. Já sei como isso acaba." "Não é empréstimo." Tomás pôs o cartão em cima do balcão. "Quero comprar o estoque todo. As plantas, as sementes, as ferramentas, os vasos, os sacos de terra, tudo o que tens cá dentro." Ela franziu o sobrolho. "Para quê?" "Há um terreno baldio no bairro mesmo ao lado do parque. As crianças não têm onde brincar que não seja alcatrão. Quero montar lá um jardim comunitário." Fez uma pausa. Já devia ter feito isto há muito tempo. Dona Celeste ficou muito quieta. Olhou para ele durante vários segundos, como se estivesse a tentar perceber se ele estava a ser sério. "Isso chega para cobrir a dívida?" perguntou ele. "Chega e sobra", disse ela baixinho. "Então, faz as contas." Ela fez. Tomás pagou tudo sem olhar para o valor final. Depois passaram a tarde a carregar caixotes, vasos e ferramentas para a carrinha recém-reparada, com a Inês sentada num banco improvisado lá atrás, a segurar um vaso de manjericão com as duas mãos como se fosse frágil. Quando acabaram, Dona Celeste ficou parada à porta da loja com as chaves na mão e os olhos brilhantes, sem dizer nada. Tomás acenou com a cabeça. "Amanhã tenho de ir mostrar os recibos à patroa", disse ele. "Não sei como é que isto vai correr." "Corre como tem de correr", disse ela. "Tu fizeste o que era certo. O resto não depende de ti." Tomás entrou na carrinha, arrancou a primeira pela primeira vez em meses e foi para casa. Na manhã seguinte, o pavilhão de vidro estava diferente. Beatriz mandara colocar uma mesa comprida ao centro, com cadeiras dos dois lados, como se fosse uma reunião de negócios. Mas não havia ordem de trabalhos, não havia projetores, não havia café em chávenas de porcelana. Apenas 5 cadeiras para os jardineiros e uma para ela. Rui chegou primeiro, com um casaco de cabedal novo, ainda com a etiqueta dobrada por dentro do colarinho. Pousou as chaves de uma mota em cima da mesa com um ruído deliberado. Nuno apareceu a seguir com o telemóvel cheio de fotografias de um hotel no Algarve, onde passara a noite com a namorada. Álvaro trouxe uma caixa com um relógio, uma garrafa de vinho do Porto com mais de 20 anos e uns sapatos de couro que custavam o que Tomás ganhava em 3 semanas. César abriu uma mochila e foi tirando equipamento de jardinagem de alta gama, cortadores laser, luvas técnicas, um medidor de pH do solo que ninguém na empresa alguma vez pedira, com a expressão de quem espera aplausos. Beatriz observou tudo em silêncio, com o rosto sem expressão legível. Quando chegou a vez de Tomás, ele não abriu nenhuma mochila. Tirou do bolso interior do casaco um conjunto de papéis dobrados e pousou-os na mesa um a um, com cuidado. Uma fatura da clínica de pneumologia, um recibo da oficina, 2 talões de uma loja de roupa infantil, um contrato de compra de estoque da A Sementeira, assinado por Dona Celeste Ferreira, e uma fotografia tirada com o telemóvel, a Inês sentada na carrinha, a segurar o vaso de manjericão com as 2 mãos, a sorrir para a câmera. A sala ficou em silêncio. Foi Rui quem o quebrou primeiro. "Isto é tudo." Olhou para os papéis com um sorriso que não era simpático.
Gastaste um cartão sem limite em consultas médicas e numa loja a fechar. E em terra e semente, disse Tomás, sem levantar a voz. Podias ter comprado um carro, disse Álvaro, um apartamento, uma viagem, qualquer coisa. Podia. Então por quê? Porque a minha filha não conseguia respirar. Tomás disse aquilo com a mesma calma com que diria o tempo que estava lá fora. E porque havia uma mulher que ia perder a loja onde me ensinou tudo o que sei. E porque há crianças no meu bairro que só têm alcatrão para brincar. Fez uma pausa curta. Tinha dinheiro para fazer essas 3 coisas. Fiz as 3. César bufou. Isso não é aproveitar uma oportunidade. Isso é desperdiçar uma. Rui encolheu os ombros e voltou a olhar para as chaves da mota. Nuno ficou em silêncio pela primeira vez, desconfortável. Álvaro examinou os próprios sapatos novos, sem razão nenhuma. César guardou o equipamento na mochila mais depressa do que o tirara. Nenhum deles disse mais nada. Beatriz tinha os olhos fixos nos papéis espalhados sobre a mesa. Leu o nome do contrato em silêncio: Celeste Ferreira. A sementeira, Almada. Algo mudou no seu rosto, não dramaticamente, não de forma que os outros pudessem nomear, mas mudou. Como quando uma planta que estava quase seca recebe água e ainda não mostra nada por fora, mas já alguma coisa se moveu por dentro. Celeste Ferreira, disse ela em voz baixa. Tomás olhou para ela. Conhece-a? Beatriz não respondeu de imediato. Ficou a olhar para o contrato durante alguns segundos com uma expressão que era quase privada demais para aquela sala. Era a jardineira do meu pai, disse ela por fim. Desenhou o primeiro jardim que a Florença Verde alguma vez teve. Eu tinha talvez 6 anos quando ela me ensinou a plantar a primeira semente. Levantou os olhos para Tomás. Perdi o rastro dela há muitos anos. A sala ficou outra vez em silêncio, mas era um silêncio diferente do anterior. E Tomás percebeu naquele momento que não estava a ser avaliado por aquilo que comprara. Estava a ser visto. Depois de os outros 4 jardineiros saírem, Beatriz pediu a Tomás que ficasse. Ela levantou-se da cadeira, foi até a janela da estufa e ficou de costas para ele durante um momento, a olhar para as fileiras de plantas que os jardineiros tratavam todos os dias. Havia uma roseira junto à parede norte que estava a perder folhas fora de época. Tomás tinha reparado nela há 3 semanas, mas ainda não lhe tinham dado autorização para a tratar. O meu pai construiu esta estufa no primeiro ano da empresa, disse Beatriz, sem se virar. Dizia que uma empresa que vende espaços verdes tem de saber o que é viver dentro de um. Fez uma pausa. Nos últimos anos, esta estufa tornou-se decoração. Tomás não disse nada. Sabia quando é que uma pessoa estava a falar para si própria e quando estava à espera de resposta. Ela virou-se. O meu pai deixou um projeto inacabado, um fundo chamado Jardins de Esperança, destinado a criar jardins comunitários em zonas carenciadas, parques, jardins escolares, espaços para crianças que só conhecem Betão. Cruzou os braços. Nunca o lancei, porque nunca encontrei a pessoa certa para o dirigir. Eu não tenho formação em gestão, disse Tomás. Eu sei. Tenho o 9º ano. Eu sei isso também. Ele ficou à espera. O que eu procuro não é alguém que saiba falar de comunidade numa sala de reuniões, disse ela. É alguém que já viveu dentro de uma, que sabe o que é uma criança precisar de sombra e não ter, que sabe o que é uma pessoa mais velha precisar de um banco para sentar e não encontrar nenhum. Olhou para os papéis ainda em cima da mesa, que sabe o que é ter dinheiro na mão e usá-lo para fazer outra pessoa viver melhor. Tomás olhou para a fotografia da Inês com um vaso de manjericão. Isso não foi heroísmo, disse ele. Foi necessidade. Exatamente, disse Beatriz. Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, através do vidro, via-se Lisboa a começar a tarde. O rio ao fundo, os telhados, as árvores que cresciam entre os edifícios, como se recusassem ser esquecidas.
Por que é que não guardou nada para si? Perguntou ela. Podia ter comprado sequer uma coisa que fosse só sua. Tomás pensou durante alguns segundos antes de responder. Porque eu já tenho o que preciso, disse ele. Tenho trabalho, tenho a Inês, tenho as mãos e sei usá-las. O que eu não tinha era tempo para tratar do que estava mal. O cartão deu-me tempo. Isso foi suficiente. Beatriz ficou a olhar para ele com uma expressão que ele não soube classificar. A Celeste, disse ela depois de um momento. Como é que ela estava? Cansada, disse Tomás, mas ainda com força. É o tipo de pessoa que não pede ajuda. Por isso, ninguém sabe que precisa. Beatriz assentiu lentamente, como se aquilo respondesse a uma pergunta que ela não tinha feito em voz alta. Vou pensar no que disse sobre o fundo, disse Tomás, levantando-se. Mas quero ser honesto. Não sei se sou a pessoa certa. Sei fazer crescer coisas. Não sei se sei gerir projetos. As coisas que crescem bem, disse Beatriz, raramente são geridas, são tratadas. Ele pegou nos seus papéis, dobrou-os com cuidado e guardou-os no bolso. Quando chegou à porta da estufa, parou. A roseira junto à parede norte, disse ele sem se virar. Está a perder folhas porque o sistema de rega está a dar-lhe água a mais de manhã. Precisa de menos água e de mais luz da tarde. Se não tratar disso esta semana, perde-a. Saiu sem esperar resposta. Beatriz ficou sozinha na estufa com os papéis em cima da mesa e a roseira à sua esquerda, e percebeu que havia muito tempo que não prestava atenção ao que estava a morrer mesmo à sua frente. Duarte Seixas tinha 48 anos, usava gravatas italianas e tinha uma forma de entrar nas salas que fazia parecer que a reunião já tinha começado antes de ele se sentar. Era diretor financeiro da Florença Verde há 9 anos e conhecia a empresa melhor do que muitos dos seus fundadores. Conhecia também os seus limites e o fundo Jardins de Esperança era um deles. Havia um terreno no limite norte de Lisboa, com vista para o estuário, que 3 investidores estrangeiros queriam comprar para um projeto residencial de luxo. O negócio valia 42 milhões de euros. Era o tipo de operação que fazia carreiras e transformava bónus em números com muitos zeros. E era exatamente o tipo de terreno que Beatriz estava a considerar incluir no fundo comunitário do pai. Duarte soube do teste dos cartões no mesmo dia por um assistente que estava presente no pavilhão. Soube também que Beatriz ficara impressionada com o jardineiro de Almada, o que do ponto de vista dele era um problema com solução simples. Mandou investigar Tomás Ribeiro. O relatório chegou em 2 dias. Dívidas hospitalares antigas, residência num bairro operário, sem habilitações superiores, sem experiência de gestão. Nada que não se soubesse. Mas havia detalhes que podiam ser moldados. As compras com o cartão da empresa podiam ser apresentadas como despesas pessoais encobertadas. A compra do estoque da sementeira podia parecer uma transferência de ativos sem autorização. O jardim comunitário que Tomás planeava montar no terreno baldio não tinha aprovação formal de ninguém. Duarte reuniu os detalhes, organizou-os com cuidado e esperou pelo momento certo. Não esperou muito. 2 dias depois de a Inês ter tido uma reação adversa à medicação nova, uma noite de urgências com Tomás a correr pelos corredores do hospital de Almada, com a filha nos braços, a notícia chegou por mensagem de um vizinho do bairro. O terreno baldio onde Tomás tinha começado a preparar o jardim tinha sido vandalizado durante a noite. As plantas arrancadas. A pequena arrecadação improvisada destruída. Os documentos de compra que ele deixara numa pasta de plástico dentro de uma caixa de ferramentas desaparecidos. Tomás soube enquanto ainda estava no hospital com a Inês a dormir numa cama de pediatria com um soro no braço. Leu a mensagem do vizinho, pousou o telemóvel na perna e ficou a olhar para o chão durante muito tempo sem dizer nada. Beatriz apareceu no hospital 40 minutos depois. Tomás não percebeu logo como ela sabia onde estava. Soube depois que a secretária do departamento de pessoal lhe tinha dito preocupada com a ausência dele. Beatriz não explicou.
Sentou-se na cadeira ao lado dele no corredor sem dizer nada e ficou. Foi a primeira vez que Tomás a viu fora do contexto da empresa. Sem o escritório, sem a mesa, sem a distância que o dinheiro cria naturalmente entre pessoas. Era apenas uma mulher, sentada num corredor de hospital, de casaco e calças escuras, com os olhos pousados na porta fechada do quarto da Inês. Duarte está a usar o que eu comprei para me acusar de desvio de fundos, disse Tomás eventualmente. Beatriz não ficou surpreendida. O que ele leu no rosto dela foi algo mais próximo de confirmação, como se uma peça que ela já suspeitava tivesse finalmente encaixado no lugar. Eu sei, disse ela. Sabe, comecei a suspeitar ontem. Há padrões que conheço bem. Cruzou os braços. O Duarte tem um negócio que precisa que este projeto não aconteça. E tem formas de trabalhar que aprendeu a tornar invisíveis. Tomás olhou para ela. Então, o que é que vai fazer? Beatriz não respondeu de imediato. Havia nela, naquele momento, uma qualidade de silêncio que Tomás reconhecia. Era o silêncio de alguém a tomar uma decisão que sabe que vai custar alguma coisa. Vou fazer o que devia ter feito há muito tempo, disse ela. Tomás olhou outra vez para a porta do quarto da filha. Eu disse-lhe que pessoas como eu não deviam entrar no mundo de pessoas como a senhora. Fez uma pausa. Basta um mal-entendido para nos esmagarem. Não foi um mal-entendido, disse Beatriz. Foi uma escolha deliberada de alguém que tem medo do que você representa. Lá dentro, a Inês dormia. O soro pingava. O corredor cheirava a desinfetante e café frio de máquina. E Tomás percebeu que a mulher sentada ao seu lado tinha acabado de escolher um lado. A reunião que Duarte convocou para a manhã seguinte não estava na agenda de ninguém. Apareceu como um convite de calendário às 7 da manhã com o assunto Utilização indevida de fundos da empresa, ponto urgente. Todos os membros da direção receberam o convite. Beatriz também. Quando Tomás chegou à sede da Florença Verde, direto do hospital, com a mesma roupa do dia anterior, havia 12 pessoas à volta da mesa da sala de reuniões principal. Duarte estava de pé junto ao projetor com uma apresentação já preparada. Começou sem preâmbulos. Há 4 dias foram emitidos 5 cartões de crédito corporativos sem limite para colaboradores sem funções de gestão, sem aprovação do conselho e sem enquadramento contratual claro. 4 dos 5 colaboradores fizeram compras pessoais, o que já levanta questões de política interna. O 5º caso é diferente. O nome de Tomás apareceu no ecrã. Este colaborador utilizou o cartão para pagar tratamentos médicos de um familiar, reparação de viatura própria, vestuário pessoal e, o ponto mais grave, a aquisição do estoque completo de um estabelecimento comercial privado, a sementeira em Almada, sem qualquer autorização da empresa. O valor total gasto é significativo. Os bens adquiridos não estão registrados como ativos da Florença Verde. Não há documentação de destino para o estoque comprado. E o espaço onde esse material foi depositado foi, entretanto, vandalizado, o que torna impossível verificar onde os bens se encontram. Alguém na mesa fez uma anotação. Outro consultou o telemóvel. Tomás estava sentado no fim da mesa sem advogado, sem assistente, com os papéis que ainda tinha no bolso, os duplicados que guardara em casa, pousados à sua frente. Posso responder, disse ele. Duarte fez um gesto vago de autorização. Tomás não se levantou. Falou sentado, com voz calma, como quem está habituado a trabalhar sob condições difíceis e aprendeu que o pânico não ajuda nenhuma planta a crescer. Paguei a consulta médica da minha filha porque ela não conseguia respirar e a lista de espera pública era de 7 meses. Mandei reparar o carro porque é o único transporte que tenho para levar ao médico. Comprei roupa porque o que ela tinha já não servia. Comprei o estoque da sementeira porque a senhora que lá trabalha estava a perder o negócio e o material ia ser deitado fora. Destinei-o a um jardim comunitário num terreno baldio do bairro sem custo para a empresa, sem benefício pessoal. Sem documentação, disse Duarte.
A documentação foi roubada quando o espaço foi vandalizado. Conveniente. Tomás olhou para ele. Não foi conveniente para ninguém, especialmente não para as crianças que iam usar aquele jardim. A sala ficou em silêncio. Beatriz estava sentada a meio da mesa sem ter falado ainda. Tomás olhou para ela uma vez, não para pedir ajuda, mas para perceber onde ela estava. O rosto dela não dizia nada. Ainda, Duarte continuou. A questão não é a intenção. A questão é que fundos corporativos foram utilizados para fins pessoais e comunitários, sem autorização formal. Independentemente da narrativa, a narrativa, disse Tomás interrompendo com suavidade, é o seguinte: se eu pudesse escolher outra vez, fazia o mesmo, porque dinheiro que não ajuda ninguém a viver melhor não tem sentido nenhum para mim. Houve um momento breve, suspenso, em que ninguém disse nada. Depois, Duarte voltou a falar e a reunião continuou, e os números voltaram a aparecer no ecrã, e Tomás percebeu que estava a perder. Não por falta de razão, mas porque razão sem poder é uma planta sem terra. Pode existir, mas não consegue firmar-se. Quando saiu da sala, encostou-se à parede do corredor. Fechou os olhos e pensou na Inês a dormir no hospital. Depois, respirou fundo e esperou. Beatriz convocou uma segunda reunião para a tarde do mesmo dia. Desta vez, não foi Duarte a organizar, foi ela. E havia uma diferença que qualquer pessoa na empresa conseguia sentir quando Duarte convocava uma reunião. As pessoas chegavam preparadas para ganhar. Quando Beatriz convocava, chegavam preparadas para ouvir. A sala era a mesma, as cadeiras eram as mesmas, mas ela estava de pé junto à janela quando todos entraram a olhar para o jardim lá embaixo. Duarte entrou com 2 membros do departamento jurídico. Sentou-se com a calma de quem acha que já ganhou. Tomás entrou por último, ainda com a mesma roupa, ainda com os papéis no bolso. Beatriz virou-se. "Vou mostrar alguma coisa", disse ela. Fez um sinal a um assistente que estava junto à porta. As luzes da sala baixaram ligeiramente e no ecrã lateral apareceu uma janela de vídeo. Era footage de câmera de segurança. O ângulo era de uma câmera exterior posicionada em frente à sementeira. A data e a hora no canto inferior direito indicavam a noite do vandalismo. No vídeo, via-se uma carrinha escura estacionar perto do terreno baldio. 2 homens saíam. Um deles usava um colete com um logo que, ampliado, era reconhecível uma empresa de segurança privada, contratada pela Florença Verde para vários eventos. O outro homem fez uma chamada antes de entrar no terreno. A câmera não captava o rosto, mas captava o telemóvel e o relógio no pulso. Um relógio que várias pessoas na sala reconheceram. Era o relógio de Duarte Seixas. A sala ficou completamente imóvel. Beatriz deixou o vídeo terminar. Depois, desligou o projetor e acendeu as luzes. "A câmera é da sementeira", disse ela. Dona Celeste Ferreira instalou-a há 2 anos, depois de uma tentativa de assalto. Nunca a desligou. Olhou diretamente para Duarte. "Ontem de tarde ela contactou-me. Disse que tinha visto coisas no vídeo que eu devia saber." Duarte não disse nada. O músculo da mandíbula moveu-se uma vez. "Os documentos de compra que desapareceram do terreno", continuou Beatriz, "foram encontrados esta manhã no carro de um dos assistentes do departamento financeiro. O assistente já está a falar com o departamento de recursos humanos." Um dos advogados de Duarte começou a dizer algo. Beatriz levantou a mão. "Não estou a fazer acusações nesta sala. Estou a partilhar factos." Virou-se para os membros da direção. "O que vai acontecer a seguir é o seguinte. O Dr. Duarte Seixas fica suspenso das suas funções a partir de hoje, enquanto decorrem as averiguações internas. O departamento jurídico vai trabalhar com entidades externas para apurar responsabilidades. E a proposta de venda do terreno norte a investidores estrangeiros fica suspensa indefinidamente." Duarte levantou-se. "Beatriz, isto é suficiente", disse ela.
com uma voz que não precisava de ser alta para fechar uma porta. Ele saiu. Os advogados foram atrás. A sala ficou mais silenciosa do que tinha estado em todo o dia. Beatriz olhou então para Tomás, que estava sentado no mesmo lugar de onde não se tinha mexido durante toda a reunião, com as mãos abertas sobre a superfície de vidro da mesa. Os documentos que tens no bolso, disse ela, são suficientes para fechar o processo do teu lado. A compra foi legítima, o destino foi legítimo, e há agora provas de que a destruição do espaço foi deliberada e externa. Tomás assentiu lentamente. A Inês, perguntou ela, tem alta amanhã. Bem, Beatriz respirou fundo. Há uma coisa que preciso de te perguntar e quero que penses com cuidado antes de responder. Ele esperou. O jardim foi destruído, disse ela, mas o material ainda existe. Estava guardado numa parte do terreno que não foi atingida. As sementes, as ferramentas, as plantas que sobraram. Fez uma pausa. Tens vontade de recomeçar? Tomás olhou para as mãos que sabiam distinguir terra boa de terra morta, que sabiam quando uma raiz precisava de espaço e quando precisava de suporte. Sempre tive, disse ele. O fundo Jardins de Esperança foi anunciado publicamente 3 semanas depois, numa conferência de imprensa realizada no pavilhão de vidro da Florença Verde, o mesmo pavilhão onde tudo tinha começado. Beatriz apresentou o projeto com uma concisão que surpreendeu os jornalistas habituados a eventos corporativos cheios de linguagem decorativa. Disse que o fundo ia construir jardins comunitários, jardins escolares e espaços verdes de uso terapêutico em zonas carenciadas de Lisboa e arredores. Disse que o primeiro projeto seria em Almada. E disse que o diretor de campo ia ser Tomás Ribeiro, jardineiro da empresa há 6 anos, pai de uma menina de 8 anos e a pessoa que, com um cartão de crédito sem limite nas mãos, escolheu comprar hortaliças e sementes em vez de um relógio. Houve uma pausa na sala quando ela disse isso. Depois, alguém começou a escrever. Tomás estava sentado na segunda fila de camisa limpa e os mesmos sapatos de sempre, com a Inês ao lado dele a desenhar num caderno. Quando os jornalistas se viraram para ele com perguntas, ela não levantou os olhos do desenho. Ele respondeu a tudo com a mesma calma com que falava de plantas. A investigação interna sobre Duarte Seixas demorou 2 meses. No final, foi entregue ao Ministério Público com documentação sobre sabotagem de propriedade, manipulação de processos internos e tentativa de influenciar decisões societárias através de meios ilegítimos. Duarte não voltou à Florença Verde. O terreno norte de Lisboa não foi vendido. Ficou em nome da empresa afeto ao fundo à espera de projeto. 6 meses depois da Manhã dos Cartões, o primeiro jardim comunitário dos Jardins de Esperança abriu em Almada. O terreno era o mesmo baldio onde Tomás tinha começado a trabalhar antes de tudo ser destruído. Desta vez, não havia pressa. Havia um plano. Havia apoio da Câmara Municipal. Havia voluntários do bairro que apareceram aos sábados de manhã, com luvas emprestadas e vontade de fazer alguma coisa com as mãos. Dona Celeste foi a primeira pessoa a chegar no dia da abertura. Veio de autocarro com um chapéu de palha e uma muda de roseira embrulhada em papel de jornal que ela disse ser da mesma variedade que plantara no primeiro jardim da Florença Verde 40 anos antes. Para começar bem, disse ela, entregando-a a Tomás. Ele plantou-a perto da entrada, num local onde a luz da tarde chegava diretamente. A Inês correu entre os canteiros de girassóis com 3 amigas da escola, todas de botas de borracha, todas a gritar coisas que os adultos não conseguiram decifrar, mas que soaram absolutamente sérias. A sua respiração estava melhor. Não perfeita, não curada de vez, mas estável, controlada. Gerível. O médico da clínica privada ajustara a medicação depois da reação adversa e, desde então, ela não tivera mais crises na escola. Tomás viu-a a correr e sentiu algo que não tinha nome exato. Não era apenas alívio, não era apenas orgulho, era mais parecido com aquela sensação de ver uma planta que estava quase morta começar a dar folhas novas,
uma coisa quieta e profunda. Beatriz apareceu à meio da manhã, sem aviso, sem equipa de comunicação, sem câmeras. Chegou a pé, desde o parque de estacionamento, de calças de ganga e um casaco bege, e ficou um tempo a observar o jardim de longe antes de entrar. Tomás viu-a chegar, não disse nada. Foi buscar uma pá extra e estendeu-a na direção dela quando ela se aproximou. Ela olhou para a pá, depois olhou para ele. Nunca plantei nada desde que era criança, disse ela. Eu sei, disse ele. Por isso é que trouxe a pá pequena. Ela ficou um momento parada. Depois aceitou a pá, tirou o casaco, dobrou-o em cima de um banco de madeira que 2 voluntários tinham construído na semana anterior e foi trabalhar. Passaram a manhã a plantar lado a lado, sem reuniões, sem ordem de trabalhos, sem a distância que o dinheiro e os cargos normalmente criam entre pessoas. Ela fazia perguntas sobre profundidade de rega, sobre o espaçamento entre mudas, sobre por que é que certas plantas crescem melhor em grupo do que sozinhas. Ele respondia, sem condescendência, como quem partilha aquilo que sabe, porque é a coisa mais natural do mundo. Nenhum deles nomeou o que estava a acontecer entre eles. Ainda era cedo para isso. Mas havia algo ali que ambos reconheciam não era urgente, não era ruidoso, não precisava de ser declarado para existir. Era como uma raiz a encontrar terra boa, devagar, em silêncio, com paciência. No final do dia, quando os voluntários tinham ido embora e Dona Celeste já tinha regressado de autocarro e a Inês estava a dormir no carro, à sombra de uma árvore nova, Tomás ficou parado no centro do jardim. Olhou à volta. Havia girassóis, roseiras, hortelã, tomilho, canteiros de vegetais, uma casinha de ferramentas pintada de amarelo por crianças do bairro e um banco de madeira com o nome do jardim gravado. Jardins de Esperança, em memória de Henrique Almeida. O cartão preto que Beatriz lhe dera tinha sido devolvido semanas antes, com todas as contas fechadas e justificadas. Mas o que ele comprara com ele ainda estava ali, em cada raiz que tinha encontrado terra, em cada criança que tinha aprendido a plantar, em cada manhã que Dona Celeste voltara a abrir a porta da sementeira. Tomás agachou-se, apanhou um punhado de terra e deixou-o cair devagar entre os dedos. Era boa terra. Tinha sido bem usada. Há uma verdade que esta história nos deixa e que vale a pena guardar. O que fazemos com o que temos, seja muito ou pouco, é o que revela quem somos de verdade. Tomás não tinha nada de extraordinário. Tinha as mãos, tinha a filha, tinha o que aprendera com uma senhora numa loja pequena. E quando lhe deram poder, mesmo que fosse por um dia, ele usou-o para fazer crescer coisas, não para si, para quem precisava. Se este tipo de história sobre dignidade, sobre escolhas, sobre o que realmente vale, é o que você procura, então este canal foi feito para si. Subscreva para não perder a próxima. Há sempre mais uma história que vale a pena contar.